Fala pessoal, tudo bem? Então, estamos chegando no momento ímpar da nosso processo eleitoral de 2024, que se refere quanto ao prazo final para se filiar, que é no dia 8 de maio. Mas hoje nós vamos falar sobre um outro tema que se refere quanto à propaganda eleitoral. Nesta semana, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, exarou a resolução número 23732. Essa resolução ela é muito importante porque ela tem impacto nas big techs, né? São essas empresas de informática, a exemplo de Google, Meta, né, que administra o Facebook e o Instagram, o WhatsApp, entre outros, e por TikTok e por aí vai. Então, essas empresas que têm tido grande demanda, né, junto ao TSE, inclusive nas últimas eleições de 2022, então essa resolução, o que, que ela determinou? Né? Ela proibiu o que a gente vem a chamar a questão da veiculação de anúncios políticos no processo de impulsionamento. Né? Mas como é que ela proibiu esse impulsionamento nessas redes? Né? Ela fez isso determinando, lá no artigo 3º da resolução, que se o candidato ou partido político ele quiser fazer propaganda eleitoral através do Google, por exemplo, é necessário que a contratação ela seja feita diretamente com o Google e não com o intermediário, e que o valor que seja pago seja um valor módico, né? Seja um valor pequeno. Então você não pode gastar na sua propaganda eleitoral um valor muito grande, muito vultoso, para fins de impulsionamento nas redes. Seja no Google, seja no Instagram, seja no TikTok. Então, se o investimento ele vai ser pequeno, então obviamente que a abrangência, né, dessa propaganda eleitoral também vai ser pequena. Com isso, o que nós teremos? Nós teremos uma mitigação, uma redução contra essa política de impulsionamento. Do outro lado, o que, que acontece com isso? A vedação quanto ao impulsionamento político feito nas grandes redes faz com que você tenha um favorecimento dos grandes candidatos, que são aqueles candidatos que já têm grande número de seguidores nas suas redes a título de Instagram e de TikTok, ou aqueles candidatos e partidos que já têm mandatos eletivos vigentes, seja na prefeitura, na Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados e por aí vai. Ou seja, eles já têm uma grande atuação e grande número de pesquisas feitas pelo Google, né, já que eles têm mandato eletivo. Então, por isso, o candidato ou partido ele não vai precisar pagar mais para essas redes sociais, né, a fim de ter esse impulsionamento eletrônico. Tá? Outra coisa importante também, no caso, é que esse impulsionamento ele também está vedado para aqueles partidos que se organizam na forma de federação. Então, o mesmo se dá para a federação, para partidos políticos e também para candidatos. Vale destacar que a vedação quanto a esse impulsionamento se dá apenas no tocante a esse período de pré-campanha. Lembrando que os candidatos e os partidos e as federações, eles têm até o dia 15 de agosto para fins de registro das candidaturas dos candidatos e dos partidos políticos que vão disputar a eleição de 2024. Então, após o dia 15 de agosto, você já pode ter uma política de impulsionamento, né, feita por esses partidos, candidatos e federações, o que não está abarcado por essa resolução 23732 de 2024. Acontece o seguinte: quando você paga um valor muito grande a título de impulsionamento no período de campanha, que se iniciará lá em agosto, você não tem um investimento como você faria agora, né, de pré-campanha, até porque você ainda não tem a questão dos registros, não tem ainda a questão das convenções para a escolha dos candidatos. Então, nesse sentido, por que acontece por lá? Né? Porque o período eleitoral, por si só, ele é um período muito curto, que dura apenas 45 dias. Se a gente está falando daquelas eleições que se encerram no primeiro turno ou aquelas proporcionais, que também
eleições se encerram no primeiro turno, né? Então você não vai ter um gasto muito grande com impulsionamento para durar apenas 45 dias. Por isso que com essa vedação aqui feita por essa resolução do TSE, a vedação agora ela gera um impacto político muito grande, né? Porque ela faz com que aqueles candidatos que estão surgindo agora, né? Aqueles candidatos que estão em marinheiros de primeira viagem, né? Nunca disputaram qualquer processo eleitoral antes, mas que querem que se cacifar a partir do número de seguidores, que se querem cacifar pela sua abrangência, né? Fazendo isso através de pagamentos de impulsionamento nas redes sociais. Então isso está proibido, né? Porque você não vai poder fazer esse gasto. E também quando se faz esse gasto, você não faz a contratação diretamente com o Google, com a Meta, ou com o WhatsApp, ou com o TikTok. Geralmente você contrata uma empresa de comunicação visual, você contrata uma empresa de marketing, onde você vai fazer todo o seu vídeo, todo o layout, né, da sua imagem e dos seus adereços, para daí então você veicular. Então, essa contratação que se dá de forma intermediária, né, e não diretamente ao Google, ela é vedada por essa resolução 23732 de 2024, tá certo? Então a gente fica por aqui. Se gostou do nosso vídeo, então você curte, compartilha aqui no YouTube e segue a gente nas redes sociais. Um abraço.